Salve, galera. Boa noite. Meu nome é Jones, eu sou professor de História, educador popular, militante do PCB lá em Recife. E aí, antes de começar propriamente a trocar uma ideia com vocês sobre o livro e a temática, o marxismo e a questão racial e colonial, alguns informes rápidos. Primeira coisa importante, a gente ia trazer para vender o livro de poesias do Mauriase, Metamorfases, que foi reeditado há pouco tempo, só que aí aconteceu um erro logístico. Rebeca esqueceu o livro, Rebeca que está ali, reclamem com ela. E aí o Landi, ele fez um cupom de desconto, Poesia Revolucionária, todo mundo junto. Então, quem for comprar lá no site o livro vai ter 20% de desconto. Então, o livro já está com 20% de desconto, porque está na pré-venda. Então, quem usar o cupom Poesia Revolucionária vai ter 40% de desconto. Então, assim, quase de graça, mais barato que maconha, comprem, que é um livro muito bom. Segundo aviso importante, acho que vocês sabem também, né, como o camarada já me denunciou aqui, eu estou na mesma plataforma que Felipe Neto, que é uma forma negativa de ver, né? Posso dizer que eu estou na mesma plataforma que Sabrina, ou que Débora, ou que Humberto, enfim. E aí, semana que vem, está saindo vídeo novo no canal. A gente vai estar debatendo a questão dos militares e o poder. O André, inclusive, está aqui. O André Ortega, que é um dos autores do livro Carta no Coturno, A Volta do Partido Fardado, ele e o Pedro Mari. E a gente fez uma entrevista para o canal para debater a questão dos militares e o poder. E a terceira aviso importante é que esse livro ele é parte de um projeto maior, né, que é o selo Quebrando as Correntes, que é a ideia de publicar marxistas da luta anticolonial mundo afora, pouco divulgados na cultura brasileira. O selo é lançado pela Autonomia Literária, a galera que, inclusive, está aqui na frente, e esse é o primeiro de, até agora, 5 livros. Se vender bem, eu espero que venda, que vocês comprem bastante, a gente faz 10, 15, 20, quem sabe, né? Enfim, tem que pagar o leite das crianças. E aí, começando de verdade a comunicação, o debate, vê só. Vocês já ouviram falar da famosa frase de Marx e Engels, né? Proletários do mundo, univos, que está lá no Manifesto do Partido Comunista, lançado em 1848. Só que em 1920 aconteceu um evento muito importante, que poucas pessoas conhecem na cultura brasileira, que é o Congresso de Baku dos Povos do Oriente. Baku é uma cidade que fica lá no centro da Ásia. Esse Congresso de Baku foi um congresso que reuniu os povos da periferia do sistema, de África, Ásia, da região do mundo árabe, do Oriente Médio, Ásia Central, Índia e por aí vai, para debater a luta anticolonial, a luta antirracista e a luta contra o apartheid. Em 1920, né, a Internacional Comunista foi criada em 1919, no bojo da Revolução Russa, organizado por Lênin. Já no primeiro Congresso da Internacional, se sentiu a necessidade de focar no debate dos povos coloniais, da luta antirracista, até porque, um lembrete rápido da história, um dos motivos do rompimento entre social-democratas, socialistas e comunistas, o fim prático da Segunda Internacional e o surgimento da Internacional Comunista, muita gente resume essa questão ao apoio dos social-democratas à Primeira Guerra Mundial. Essa é uma das questões, mas um outro divisor de águas é que, para Lenin e os bolcheviques, e isso aí vai para todo o grupo bolchevique, se existia algo que perpassava praticamente todos os pensadores que você vai achar em Preobrazhensky, em Pachucanes, em Stalin, em Trotsky, em Kamenev, Zinoviev, em Kollontai, Krupskaya, enfim. Praticamente todo. Acho que o único bolchevique que dava pouca atenção à luta anticolonial e nacional era o Nikolai Bukharin. Só que, a partir do final dos anos 20, ele muda de perspectiva, que era a centralidade da questão colonial, na época do imperialismo. Então, na época do imperialismo, a luta dos povos colonizados pela sua libertação tem um potencial revolucionário central para pensar a construção do socialismo em cada país específico e a nível mundial. E o Congresso de Baku dos Povos do Oriente foi chamado para debater a especificidade da questão colonial e da luta antirracista, por consequência, porque... E aí vem... Douglas falou do Pantera Negra, eu vim aqui para São Paulo para participar de uma feira nerd. E aí, foi lá no Sesc, Interlagos, longe pra porra, e o título da mesa era O Mundo Pós-Pantera Negra. Debater cinema e representatividade. Foi engraçado pra caramba, era para ter filmado. E aí,
nessa mesa, o rapaz que estava dividindo a mesa comigo, ele falou que o racismo nunca vai acabar, porque na perspectiva dele o racismo sempre existiu e sempre existiu raça. Que é uma perspectiva hoje muito em voga no movimento negro. Né? Um dos autores mais famosos no Brasil que fala isso é o Carlos Moore, no seu livro, que eu acho horrível, que é o Racismo em Sociedade, em que ele fala que existe racismo há milhares de anos. Na perspectiva dele, o racismo é um produto necessário do encontro entre grupos humanos com diferentes fenótipos e características epidérmicas. Ou seja, basicamente, enquanto existe gente com mais melanina na pele e outros com menos melanina na pele, vai existir raça e racismo. Portanto, o racismo é uma realidade insuperável do ponto de vista histórico. E a gente começou um debate lá na Feira Nerd, os nerds não entenderam nada, evidentemente, né? Porque eles foram lá para ver o debate Marvel versus DC, e estava a gente debatendo lá a história, a sociologia e por aí vai, enfim, isso é o que dá me convidar para a Feira Nerd. E aí eu coloquei a perspectiva que eu trabalho no livro, inclusive no prefácio, e que eu e Douglas a gente compartilha isso, né? A gente fanoniano. Douglas é mais, né? Não, eu acho que eu sou mais fanoniano. Douglas é zizequiano, na verdade, ele mente. Ele diz que é fanon, mas zizek. E aí, para a gente, não existia raça e racismo antes da época moderna. Existe, antes da época moderna, elementos de um olhar racializado sobre um outro? Existia. Raça e racismo, não. Enquanto elemento, é um elemento da modernidade, que surge com o processo de acumulação primitiva de capital, colonização da América e por aí vai. E aí, o Congresso de Baku ele marca um elemento fundamental na história dos movimentos de emancipação. Porque imaginem vocês, estamos no século XVI. O que é que está acontecendo no mundo no século XVI? Está acontecendo o processo mais violento da história da humanidade, que é o processo de colonização das Américas, instituição do tráfico tricontinental de pessoas escravizadas de África para as Américas. Milhões e milhões de pessoas foram tiradas da sua terra, trazidas para a América para a produção no plantation, transferindo riqueza para a Europa. A modernidade, diferente do que acha Kant, a modernidade não é um processo de elevação constante do reino da razão do ser humano. A modernidade é uma combinação dialética entre razão, liberdade, barbárie e dominação extrema. E a colonização ela vai prosseguindo. No século XVI, XVII, XVIII. No século XVIII, a gente tem, aliás, século XIX, comecinho, a gente tem o primeiro grande baque no colonialismo, que é a Revolução Haitiana, quando os escravos tomaram o poder e criaram uma república negra, onde na Constituição, no seu preâmbulo, dizia: a partir de hoje somos todos negros e nenhum ser humano pode ser escravizado por outro. Somos todos negros no sentido de elevar o negro à categoria de humano universal, né? Um novo universal. Fantástico a ideia da galera. Só que a Revolução Haitiana foi derrotada. E a tradição democrático-jacobina radical foi incorporada pelo movimento socialista. Marx e Engels, eu procuro demonstrar isso no livro, porque hoje existe um debate muito forte falando que Marx era racista e eurocêntrico. Eu defendo no livro, no prefácio, estilo Zé Paulo Neto, muitas páginas e milhões de notas de rodapé, que Marx e Engels, durante a sua evolução intelectual, superaram totalmente a filosofia da história burguesa e, portanto, o eurocentrismo. E que nunca apoiaram a escravidão. E eu faço esse debate abertamente com Carlos Moore, que no livro Marx e Engels, frente ao racismo e à escravidão, diz que Marx e Engels apoiavam o colonialismo e a escravidão. Eu afirmo categoricamente que isso é falso, não só que é falso do ponto de vista teórico, como Carlos Moore ele mente no livro. Ele inventa citações que não existem. Ele coloca uma citação lá que fala que Marx e Engels defendiam que, depois da Revolução Socialista na Europa, nós faríamos colônias socialistas em África. Essa citação não existe. Esse trecho não existe e ele colocou lá no livro. Então, ele inventa citações, tira citações do contexto. E aí, Marx e Engels fizeram uma crítica muito boa ao colonialismo e à escravidão. Inclusive, esse material está chegando em português. Já tem publicado o livro do Losur, Da Luta de Classes, uma história filosófica e política, publicado pela Boitempo em 2015. E agora, esse ano, está chegando um novo livro, que é o do Kevin Anderson, Marx nas Margens, Nacionalismo, Etnicidade e Sociedades Não Ocidentais, que eu escrevi aí, a orelha do livro, inclusive, onde o Kevin Anderson,
que teve acesso a textos, inclusive inéditos até hoje, do Marx e Engels, que fazem parte da coleção Mega 2, prova por A mais B, com análise filológica, ou seja, dos textos dentro do seu contexto, rigorosíssima, que é uma desonestidade intelectual, chama Marx de eurocêntrico. Então, esse livro vai ser lançado esse ano também. Então, embora Marx e Engels tenham dado a contribuição fundamental à luta antirracista e anti-escravidão e anticolonial, a Revolução Russa e o bolchevismo, e acrescento, o leninismo é um salto de qualidade nessa luta anticolonial. Porque, pela primeira vez na história da humanidade, há uma ligação orgânica fundamentada numa estrutura poderosa, que é a Internacional Comunista, entre o movimento operário europeu e o movimento anticolonial nas colônias e nos países dependentes. A partir do leninismo, da Revolução Russa e da Internacional Comunista, há uma perspectiva de revolução, de combinação entre revolução anticolonial e revolução socialista, compreendendo que o socialismo não é só uma arma de libertação dos trabalhadores e trabalhadoras do capitalismo avançado europeu, é uma arma de libertação de todos os explorados e oprimidos. Aí eu volto para o Congresso de Baku. O Congresso de Baku reescreve o famoso lema, proletários do mundo univos. Eles soltam como lema, proletários e povos explorados do mundo, univos. Eles compreendiam que nas colônias a maioria dos explorados e oprimidos não eram proletários, industriais, fabris, né? Camponeses e camponesas, povos tradicionais, povos indígenas, falam povos explorados do mundo, abarcando tudo, univos junto com o proletariado. E é essa tradição que foi fundamental no século XX, que garantiu todas as revoluções anticoloniais relevantes do século XX beberam dessa tradição, desse marxismo-leninismo, desse marxismo que entende que a função do marxismo é ser uma arma prática para a revolução e que, nas colônias, nos países dependentes, o proletariado e os povos explorados e oprimidos se unem num processo em que há, citando Mao Tse-tung, uma identidade entre luta nacional e luta de classes, uma perspectiva anticolonial, anti-imperialista, antifeudal e antirracista. Então, Revolução Russa, Revolução Chinesa, Revolução Coreana, Revolução Argelina, Revolução Vietnamita, Revolução em Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau, e tantos outros acontecimentos fantásticos foram resultado dessa combinação entre luta anticolonial, luta nacional e luta socialista, e o marxismo, pelo viés do marxismo-leninismo. Atenção, que isso é muito importante. Nenhuma outra tradição revolucionária na história do século XX, e falando isso, eu não estou desprezando a contribuição que as outras tradições revolucionárias deram, né? Vamos lá, cada um tem seu papel na história. Mas os camaradas do anarquismo, do eurocomunismo, do trotskismo, do marxismo conselhista e das outras tradições não conseguiram fazer do marxismo essa arma de emancipação para a maioria da humanidade. A maioria da humanidade não mora na Europa, né? A maioria da humanidade está na Ásia, está na África, está na América Latina, está na América Central. A gente conseguiu garantir que coisas fantásticas acontecessem. Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum se falar que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Isso é falso. Isso está errado. Isso, inclusive, é prova de um ensino de história eurocêntrico. Por quê? O Brasil ele aboliu a escravidão tradicional, instituída na época colonial, mas existia escravidão em Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau, no Vietnã, na Coreia colonizada, na China colonizada. Todos esses regimes coloniais tinham formas de trabalhos forçados em que a imensa maioria da população do país, ou uma parcela significativa, a depender do país, estavam ainda, como gosto de dizer, né, em pleno século XX, sobre formas de trabalho forçado, sobre formas de trabalho escravo. Então, o Vietnã, o trabalho escravo só foi abolido de verdade quando a Revolução Vietnamita triunfou, derrotando, inclusive, 3 potências imperialistas seguidas, né? Deu pau no Japão, depois deu pau na França, depois deu pau nos Estados Unidos, né? Que, quando o Capitão América faz muita gracinha, a gente chama o Capitão Vietnã, né? Ou então,
em Angola e Moçambique, que foram a escravidão só foi abolida com o processo de libertação nacional. Na Coreia, também. Então, a gente conseguiu produzir coisas fantásticas no século XX. Fomos derrotados? Fomos. Só que existe uma diferença, né, entre ser derrotado, sabe? Imagine, Copa Libertadores da América. Existe uma diferença entre ser derrotado na fase de grupo e ser derrotado nas finais, né? Em La Bombonera, jogando contra o Boca Juniors. A gente meio que foi derrotado em La Bombonera jogando contra o Boca Juniors, no século XX. Mas ninguém pode contar a história do século XX, contar a história do fim da escravidão, do fim do apartheid, do fim do colonialismo clássico, do fim do linchamento dos negros em praça pública nos Estados Unidos, do fim dos estatutos de paradigma de estudo científico, de eugenia, de testes em massas com populações negras e indígenas para desenvolvimento da ciência. Ninguém pode contar o fim ou o recuo dessas mazelas sem contar a história do movimento anticolonial revolucionário, guiado, em sua maioria, ou com participação decisiva dos comunistas revolucionários. A despeito disso, a partir do maio de 68 se cria um mito. Que mito é esse? É o mito de que a nova esquerda, a novidade, pela primeira vez na história do mundo, vai começar a falar de opressões, de luta contra opressões, porque os marxistas não falavam da luta antirracista, antimachista e anticolonial. E isso tomou ares de verdade absoluta. Faz alguns meses, o ex-deputado Jean Willis foi lá ser entrevistado pelo Boaventura de Souza Santos. Aí o Jean Willis falou, não, porque a velha esquerda, a esquerda tradicional, né, e aí leia-se socialistas, social-democratas, comunistas, eles não falavam da luta contra as opressões. E foi só a partir do maio de 68 que a nova esquerda começou a falar do tema. A Boaventura de Souza Santos faz, é verdade, realmente. Sabe? Boaventura é o cara do decolonial, né? Pós-colonial, não sei, é uma coisa estranha, é um termo estranho, né? E é muito engraçado isso, que é o cara decolonial da Europa. Enfim. Aí, isso é áreas de verdade absoluta, isso é repetido por todo canto. Isso é mentira. E na luta de classes, o velho Louis Althusser, ele falava de luta de classes na teoria, né? Eu acho que existe uma luta de classes na teoria. E dentro da luta de classes na teoria, existe uma luta de classes pela memória e pela história. E, como elemento fundamental da gente reorganizar a esquerda radical revolucionária no Brasil, isso passa por reconstruir o balanço histórico do século XX. Eu estou convencido, como diria um grande pensador francês, falecido recentemente, felizmente, o Jean Salem. O Jean Salem ele fala que a gente não vai conseguir reconstruir um movimento revolucionário se a gente refazer o balanço histórico da modernidade burguesa e do século XX em particular. E esse refazer histórico passa por resgatar a nossa história. Por quê? A classe dominante, e aí você está meu grande autor de referência, que é o Domênico Losurdo, a classe dominante ela não só expropria a mais-valia dos trabalhadores e trabalhadoras, ela expropria também o seu passado. Ela trata como natural, por exemplo, o fato de hoje as mulheres puderem ter o direito ao divórcio, do ponto de vista jurídico. Esconde que isso foi uma luta gigantesca. O fato dos negros e negras poderem votar, que também foi uma luta gigantesca. O fato de, inclusive, todos nós sermos considerados como humanos e não ser mais tão normal hoje em dia falar que existem raças superiores e inferiores. Inclusive, um dado histórico importante, quando a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, colocou que o racismo era algo ruim e negativo, que deveria ser combatido, foi a primeira vez na história do capitalismo mundial que o termo racismo apareceu numa organização internacional como algo negativo. Até então, racismo significava algo bom, que era o estudo das diferentes raças e suas características. O primeiro documento histórico a colocar o racismo como algo negativo foi a Constituição Soviética de 1936, que criminalizou o racismo, a eugenia e qualquer tipo de propaganda de ideias de superioridade racial. Foi na União Soviética. A ONU sabia fazer isso em 1948, depois que a União Soviética, não o Capitão América, derrotou os nazistas. Então, eu acho que nessa conjuntura em que teve um projeto político que foi derrotado de maneira vergonhosa, né? Que foi o Democrático Popular, como o Douglas colocou muito bem, que é um projeto que se afirma de esquerda, mas tem medo das ruas, né?
E quando eu falo tenho medo das ruas, não significa que eu concorde com essas leituras muito bizarras que circulam por aí, que qualquer povo na rua acha que é uma revolução. Tipo o que está acontecendo agora em Hong Kong, né? Os caras passam com a bandeira dos Estados Unidos, cantando Trump, salve a gente. Tem gente no Brasil dizendo que é a revolução socialista, com bandeira dos Estados Unidos e do colonialismo britânico. Enfim, acho que se visse os fascistas na rua, as camisas negras, ia achar que a crise de direção ia querer disputar. Mas vamos lá. Eu não acho que é isso, mas é uma esquerda que faliu. E nessa falência, uma certa concepção de movimento negro também caiu junto, que é o que eu gosto de chamar de antirracismo de mercado, né? Que é um nome bonito que essa porra. E aí, o que é esse antirracismo de mercado? Concluindo de verdade. É a ideia de que é possível combater o racismo ou reduzir os seus efeitos dentro do sistema capitalista, ocupando espaço dentro de empresas, na perspectiva do black money, e ocupando espaços dentro do Estado burguês sem transformá-los, a perspectiva da representatividade institucional. Ou como a Sabrina gosta de falar, que é um termo que eu achei muito bom, que é representatividade vazia, sem um conteúdo político claro, representatividade em si, né? Tipo, mulher tem que ocupar espaço de poder, negro tem que ocupar espaço de poder. Sim, que mulher com que programa? Que negro, que negra com que programa? Mulher por mulher, Thatcher foi primeira-ministra, né? O Obama foi presidente. E aí, discorda do Baco Exu do Blues, eles não têm medo de um próximo Obama. Eles querem um próximo Obama, porque o Obama é muito útil para eles. Então, esse projeto político faliu. E dentro desses escombros, dentro de toda a miséria, sempre tem um lado bom. Qual é o lado bom? Agora existe um espaço muito maior para a gente debater um programa revolucionário e radical. Dentro desse programa, a gente precisa disputar a memória, disputar a história e reconstruir a nossa história, mostrar as nossas conquistas, aprender com nossos erros e construir um novo movimento brasileiro, popular, radical, antirracista, totalmente revolucionário, que não caia nas ilusões do antirracismo de mercado e não se perca com debates pouco úteis, como essa ideia do lugar de fala, meio estranha. E aí, dentro dessa perspectiva, é que vem esse livro. Esse livro é uma arma da crítica para, em breve, passarmos a crítica das armas. Olha aí, fazendo apologia de luta armada no governo Bolsonaro. Vai ser preso amanhã, né? Voltando em Recife, a TAPF no aeroporto. É uma arma da teoria para a gente rearmar a classe trabalhadora, o povo negro de maneira geral, para que nunca mais seja aceitável que do alto do helicóptero um governador mande descer bala numa favela, mate centenas de pessoas negras e nada aconteça, porque o nosso povo está desarmado da teoria, da organização e das armas. Então, esse livro é um primeiro passo de um projeto mais amplo de disputar a hegemonia. E aí, para concluir de verdade, a gente está chegando, que é para demarcar o campo mesmo, para dizer que, inclusive, a gente é contra a unidade da esquerda, a gente é a favor das pautas concretas da classe trabalhadora, então a gente quer unidade pela reforma agrária, pela democratização da mídia, pelo fim da austeridade, pela tomada do poder político, mas essa unidade da esquerda em abstrato a gente não quer estar sentado com Cátia Abreu e Rodrigo Maia, a gente quer construir uma esquerda revolucionária, e é para isso que a gente está produzindo teoria revolucionária, para construir um movimento revolucionário. E esse é um primeiro passo. Obrigado por todo mundo que veio.